Finalmente aconteceu o negócio fechado. Carlos Cuesta é do Vasco da Gama. Anúncio nas próximas horas dessa segunda-feira e as primeiras palavras do zagueiro colombiano. Além disso, tem também, é claro, novidades sobre arbitragem. Após Anderson Daronco, ontem foi a vez de Rafael Claus estragar a partida do Vasco da Gama. O zagueiro Lucas Freitas foi a público e reclamou duramente do profissional. Tudo isso e muito mais você verá aqui agora nesse Acorda Vascão, que chega para você na manhã dessa segunda-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso trabalho. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente este Acorda Vascão, falando, é claro, sobre a partida de ontem, pois ontem às 8h30 da noite, também mais conhecida como 20h30, Vasco e Sport entraram em campo no estádio da Ilha do Retiro para mais de 15 mil pessoas. O Vasco venceu a partida, mesmo jogando longe do Rio de Janeiro, pelo placar de 3-2. O Vasco que não foi brilhante, mas foi eficiente. Fechou a partida com menos posse, 44%, menos finalizações, 10 em direção ao gol do Sport, enquanto o Sport 14 em direção ao gol do Vasco. Entretanto, das 10 finalizações, 7 foram no alvo do goleiro pernambucano e apenas 4 finalizações do Sport Clube do Recife foi no alvo do goleiro Léo Jardim. Com eficiência, o Vasco fez 3 gols. Nuno Moreira, aos 8 minutos ainda da primeira etapa, Coutinho, aos 43 minutos também do primeiro tempo, e Pablo Verrete de pênalti aos 4 minutos do segundo tempo. Com essa vitória importante do Vasco da Gama, o Vasco sobe na tabela de classificação. O Vasco hoje está longe da zona de rebaixamento do Brasileirão, tem 22 pontos, está na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos em comparação com algumas equipes deste Brasileirão, estando aí a 2 pontos atrás apenas do Atlético Mineiro, que é o 14º colocado, 3 pontos atrás do Grêmio, 13º colocado, e 4 pontos atrás de Corinthians e Ceará, 12º e 11º colocado do Brasileirão. Ambas equipes que serão o melhor 11º colocado, no caso Ceará, que será o próximo adversário do Vasco no Campeonato Brasileiro, tá? Dia 14 de setembro, em São Januário, Vasco e Ceará se enfrentam pelo Brasileirão. É um jogo importantíssimo para o Vasco conseguir conquistar os 3 pontos, respirar na tabela de classificação e se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Porque o Vasco ontem venceu, mas Z4 ainda está cheirando no cangote do Vasco da Gama. O Vasco que perdeu 6 pontos importantíssimos para a Juventude Corinthians, pontos que não poderiam ter sido desperdiçados, e diante aí desses 6 pontos desperdiçados, o Vasco ficou ali nesse bolo doido do Z4. Então precisa agora pontuar. Ceará no dia 14, logo após vem o Flamengo no dia 21, também aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, Cruzeiro em casa, em São Januário, no dia 27. Então são 3 partidas seguidas que o Vasco tem a obrigação de fazer, no mínimo, 6 pontos. 2 vitórias em 9 disputados, para de fato dar uma aliviada e olhar um pouco mais para cima na tabela de classificação
do Campeonato Brasileiro. E o técnico Fernando Diniz, que ontem foi muito criticado e assim, merecido, né? Diniz mereceu ter sido criticado ontem. Ele foi perguntado na entrevista coletiva sobre o que ele achou do desempenho do Vasco e sobre o que ele espera já para a preparação para o jogo que terá contra o Botafogo, daqui a exatamente uma semana e meia, na quinta-feira, dia 12, ou aliás, dia 11 de setembro, no estádio Newton Santos. É jogo de volta das quartas, é jogo duro, e agora o foco do Vasco está completamente nesta decisão. E o Diniz respondeu tanto sobre o que ele achou da partida de ontem, quanto também com relação à preparação para esta grande decisão contra o Botafogo. Se liga só, mas antes dessas palavras de Fernando Diniz, tem um recado rápido e breve para vocês, muito importante. Se liga só. Bom, amigo vascaíno, eu não tenho dúvidas que essa vitória do Vascão deixou a sua segunda-feira com um gostinho diferente, né? Um sorriso feliz aí no seu rosto após a conquista dos 3 pontos. Mas olha, o recado que eu tenho para te dar aqui nesse vídeo, ele vai deixar a sua segunda-feira, o seu dia 1º de setembro, ainda mais animado. Porque o seu celular, ele pode ser a sua nova fonte de renda e você, cara, nem imagina como. Todo mundo, eu não tenho dúvida que você também vive com o celular na mão. Mas e se ele pudesse ser a sua nova fonte de renda, colocando de 150 a 300 reais por dia no seu bolso, legalmente, e começando hoje, ou aliás, e começando exatamente agora. Imagina você aí abrindo o seu celular e ver mais um pagamento caindo na conta. E não é dinheiro fácil, cara, é um trabalho honesto, seguro e lucrativo que qualquer pessoa pode fazer. E é como eu sempre digo, qualquer inscrito do canal do Gigante Vasco pode fazer. E, inclusive, teve inscritos que já fez ou já fizeram, deu muito certo, e ele vai trazer exatamente aqui agora o resultado mostrando para vocês que tentou, foi atrás e conseguiu. Se liga só nesse resultado. Bom, pessoal, passando rapidão aqui apenas para agradecer, porque olha, foi difícil encontrar algo na internet que desse resultado de verdade, porque, digo assim, tipo uma renda extra de verdade, sabe? Porque, olha, procurei bastante, tem muita porcaria por aí, muita porcaria, mas esse método, com esse novo app, fazendo o básico bem feito, dá uma ótima grana. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. E isso daqui que eu tô mostrando não é pra desvalorizar ninguém não, tá? É só pra mostrar mesmo o poder disso, é quase 3 mil reais. E isso feito em 3 semanas, e não é difícil não, tá? Meu primo que começou antes de mim, já tá fazendo mais que o dobro que esse aplicativo. Então, minha única intenção aqui é somente agradecer e digo mais, comecem. É isso aí, pessoal, tchau pra todos. Bom, amigo vascaíno, tá aí. E não é só ele, tá? São mais de 6 mil pessoas que já estão faturando exatamente assim. Se você quer sair do aperto e lucrar como eles, o que eu digo é, clica agora no link que vai estar aparecendo aqui na descrição e também no comentário fixado. Só que qual é a questão? Esse link ele tem um limite de acesso, ou seja, passando determinado número de acessos, o link cai, ele vai travar, ele não aguenta de fato, porque é muita gente acessando ao mesmo tempo e tem um limite também ali no link. Ou seja, amigo, corre, porque você pode perder essa oportunidade. Se você deixar para depois, você vai clicar no link para querer entender como funciona, ele já não vai estar mais aparecendo para você. Então, é uma oportunidade que está aparecendo na sua porta e você tem que de fato aproveitar. Ou você vai abrir a porta, ou você vai deixar para abrir depois e a oportunidade, ó, já foi embora. Então, corre aqui, cara. O link está aparecendo na descrição, no comentário fixado. Você não vai pagar nada nesse primeiro momento. Você não vai perder absolutamente nada também. Você vai ver o que vai precisar fazer, como mostrou o resultado ali, e você pode virar a chave da sua vida. Assista enquanto ainda dá tempo. E depois, volta aqui, porque eu tenho certeza que você vai me agradecer. Tá lá todas as minhas redes sociais para você entrar em contato comigo. Aplicou? Deu certo? Entra em contato comigo. Porque assim como no vídeo, teve um inscrito do canal que mostrou o resultado para você, daqui a alguns dias será você mostrando o seu resultado para outras pessoas aqui do canal. Então corre, assista enquanto ainda dá tempo. O time tem oscilado, como você disse,
na maior parte do tempo, oscilado mais no resultado que na performance. E hoje, inclusive, oscilou dentro do próprio jogo. A gente teve momentos muito bons e momentos não tão bons assim. E a gente sabe que contra o Botafogo a gente tem que ter uma partida bastante consistente, como foi na última quarta-feira, para a gente ter a nossa chance de classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. A gente sabe que é um time muito forte e a gente vai se preparar da melhor forma para chegar bem lá. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz. E ainda falando sobre esse jogo de ontem, antes até de entrarmos no assunto Carlos Cuesta, amigo, infelizmente é mais uma partida que não pode deixar passar batido sem falar sobre o assunto arbitragem, né? É muito chato todo vídeo eu ter que vir aqui ficar falando sobre árbitro. Eu não queria fazer isso, é muito chato para mim ter que ficar gravando o vídeo e falando sobre erros que a arbitragem cometeu contra o Vasco. Eu tenho quase 6 anos de canal, inclusive acho que completou agora em agosto, 5 anos de canal, melhor dizendo. E cara, todo ano parece que é a mesma história. Todo ano eu venho aqui reclamar de arbitragem. É um filme repetido, cara. É uma novela que se repete. E o Vascaíno tá cansado. O Vascaíno não tá querendo ser privilegiado, o Vascaíno não tá querendo ser prejudicado. Quarta-feira o Vasco foi prejudicado. Pênalti. Pênalti claro, claríssimo do Marlon Freitas, a favor do Vasco da Gama, não marcado em campo por Daron, que o VAR não chamou. E ontem uma pataquada, uma loucura do senhor Rafael Claus em marcar um pênalti inexistente, inexistente demais. Um toque que só ele viu, uma grande loucura, uma grande, de fato, insanidade. Mais uma vez o Vasco sendo prejudicado. O próprio Lucas Freitas falou sobre isso, já eu vou trazer as palavras dele, mas antes, para mostrar como o Rafael Claus ontem parece que estava assim de maldade com o Vasco da Gama, além da penalidade máxima marcada a favor do Sport, completamente nada a ver, teve também uma falta, uma tesoura que o atleta do Sport aplicou sobre o volante Jair do Vasco da Gama, em que nem sequer a falta foi marcada. Uma forte entrada, uma dura entrada, aliás, uma entrada desleal feita pelo atleta do Sport em cima do Jair. A falta não foi marcada, o amarelo não foi aplicado e o Jair saiu lesionado de jogo, direto para o vestiário. A informação é que o Jair precisou ser carregado. O Vasco ontem à noite, na madrugada, ele confirmou. O Jair ele sofreu uma entorse no joelho direito. Vai ser reavaliado agora nos próximos dias pelo Departamento de Saúde e Performance, mas é uma lesão séria, não é um rompimento do ligamento, inclusive que ele sofreu agora em 2024, foi porém no joelho esquerdo e não no direito, mas é uma lesão chata, que demora tempo para se tratar. E o Rafael Claus de brincadeira, cara, marcando algo que não existe para se marcar, brincando com apito, prejudicando o Vasco. Então assim, cara, tem coisa que não dá. E a arbitragem do futebol brasileiro, quando se trata de Vasco, amigo, ela simplesmente deixa de existir. Lucas Freitas ontem, desceu a lenha na entrevista ali de intervalo, logo após o fim da primeira etapa. Meu amigo, palavras perfeitas, cirúrgicas do zagueiro que para mim ontem foi o grande destaque da vitória do Vascão. Se liga só. É importante você poder falar também, usar o microfone do Amazon Prime. Cara, eu nunca vim aqui, é a primeira vez, primeiramente, boa noite a todos. Eu nunca vim aqui cobrar ninguém, cobrar arbitragem, pelo contrário, são seres humanos, eles podem errar, mas com certeza o VAR está aí para corrigi-los. Eu nunca vim aqui, eu também nem falei nada com ele, só que é muito chato pra gente. A gente trabalha, é a nossa profissão, a nossa vida, é o nosso prato de comida da nossa família, da minha família, e realmente um lance decisivo desse tem que ter mais cuidado. Realmente, quando eu falei pra ele que não toquei na bola, não toquei no cara, eu não toquei. E ele nem esperou o VAR ver. Ele já falou, não, foi pênalti. Você não tocou na bola, o jogador encosta na bola e você não tocou na bola. Então isso é pênalti. Mas ele podia ter visto. Isso daí prejudica não só o meu trabalho, mas o trabalho de toda a equipe. O nosso time foi bem pra caramba mentalmente, conseguimos ainda fazer um gol, mas realmente é muito chateado. Chateado daqui porque isso é a minha vida. Bom, amigo, como vocês viram aí, essas foram as palavras de Lucas Freitas. Concorda? Deixe a sua opinião nos comentários. É de fato surreal
surreal que a arbitragem do futebol brasileiro se faz quando se trata de Vasco da Gama. E para fechar aqui com você, este Acorda Vascão, falar, é claro, sobre reforço, né? Fechar o vídeo com boas notícias, porque ontem desembarcou do Rio de Janeiro exatamente no mesmo horário que estava começando a partida entre Vasco da Gama e Sport Clube do Recife, o mais novo reforço, Carlos Cuesta. O colombiano, zagueiro, desembarcou ontem na cidade carioca para realizar exames médicos e assinar o seu contrato por empréstimo com o nosso Vascão. Carlos Cuesta, que pertence ao Galatasaray, zagueiro de 26 anos de idade, jogador de muito destaque, de passagens por seleção colombiana, chegou, desembarcou, teve um breve contato com a imprensa e disse que tem pressa para começar a treinar com a nova equipe. É um zagueiro que atua pelo lado direito, posição essa em que o Vasco hoje carece no seu sistema defensivo. A única opção que o técnico Fernando Diniz neste momento está tendo para os jogos é o zagueiro Lucas Oliveira, que ontem chegou até a entrar em campo, né? O Cauã pede para sair de campo, Cauã Barros, volante, e o Fernando Diniz empurra o Hugo Moura para sua posição de origem, ali no setor de meio campo, e coloca o Lucas Oliveira no lugar do Cauã Barros para atuar no sistema defensivo. Uma lacuna que está hoje no elenco e em parte está sendo suprida com a chegada de Carlos Cuesta. É o substituto do zagueiro João Vitor, que foi vendido recentemente para o CSKA de Moscou da Rússia. Um empréstimo de 1 ano e meio, período que terá o Vasco da Gama pagando, né, ao clube turco Galatasaray para ter Carlos Cuesta e ainda há no contrato uma opção de compra. O Vasco tentou Léo Duarte, Nino, Joaquim, Vitor Tormena, sem sucesso, consegue enfim finalmente acertar a contratação do zagueiro Carlos Cuesta. Titular da seleção colombiana na Copa América do ano passado, internamente no Vasco da Gama, acredita-se que de todos os alvos que o Vasco já teve nessa janela de transferências, todos os nomes que eu citei aqui para vocês, Carlos Cuesta é o zagueiro que melhor consegue aliar velocidade, força e qualidade na saída de bola. Ou seja, dentre todas as opções, Carlos Cuesta é a melhor. E o volante ontem desembarcou já falando sobre essa sua expectativa de ser o mais novo reforço do Vasco. Se liga aí só nas palavras do zagueiro colombiano. Compartilhe, deixa o like. Você vai acompanhando toda a movimentação agora aqui pelo BTV Esportes. O zagueiro do Vasco colombiano. Boa noite, Carlos Cuesta. Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro, ao Vasco da Gama. Queremos saber a sua expectativa para a sua chegada ao Vasco, também se você se encontra bem, como é que você está? Obrigado. Sí, buenas noches. Yo estoy bien, es lo primero, que sepan que estoy bien. Estoy feliz de venir al Río, de estar aquí para concretar todo con Vasco y espero que sea muy rápido para poder estar entrenando. Tá bom, gente, obrigado. É isso daí. Aí, ó, Carlos Cuesta, seja bem-vindo. A gente vai acompanhar ele aqui, ó. Ainda não tem a decisão do número da camisa, mas disse que quer conquistar tudo com o Vasco. E aí, amigo torcedor vascaíno, animado com o Carlos Cuesta? Você acha que ele vai dar certo vestindo a camisa do nosso Vascão? Deixa a sua opinião aí nos comentários, porque agora eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo ainda dessa segunda-feira. Já já, é claro, eu tô de volta, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Fala Gigante. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, ajudem o nosso crescimento, venha fazer parte da nossa família e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!